Super bate-papo! Já que você falou do Naguib Mahfouz, né, que é um prêmio Nobel de Literatura de 88, ele se tornou uma celebridade, o primeiro autor árabe, acho que é o único, se eu não me engano, autor árabe a ganhar o prêmio Nobel de Literatura. Mas é uma pessoa que dentro da comunidade árabe ele encontra resistências, né? Até porque ele apoiou o acordo entre Israel e Egito na época do Anwar Sadat. E ele, pelo que eu me lembro, ele foi uma das personalidades que apoiou o Salman Rushdie quando teve aquele episódio dos versos satânicos, né? Quando ele sofreu uma sentença de morte dada pelo Irã, que nem foi algo que o mundo islâmico, de uma forma geral, abraçou como um todo, mas serviu muito para aumentar esse preconceito em relação ao islamismo, né? Queria que você falasse um pouco disso. Então, essa polêmica envolvendo o Naguib Mahfouz, ela teve a ver com o Salman Rushdie, porque na época da publicação dos versos satânicos, o livro ele foi muito rechaçado pelas comunidades islâmicas, principalmente as mais conservadoras e tudo mais. E o Naguib Mahfouz, mais como um escritor do que como um muçulmano, declarou ali um apoio ao Salman Rushdie, falando que isso era um problema sendo direcionado a um artista, né? Você está tratando o artista como se ele não tivesse uma liberdade de se expressar dentro da sua própria arte, por exemplo. Então, condenando a escrita do versos satânicos, na verdade você está condenando a composição artística de alguém, no caso, Salman Rushdie. Esse evento ele acabou azedando um pouco na história do Naguib Mahfouz, tanto que muita gente remete esse episódio a uma espécie de início do processo que culminou no atentado contra ele em 94. Né, o próprio Naguib Mahfouz sofreu um atentado na porta de casa, ele já tinha, se não me engano, 83 anos de idade, e tomou uma facada no pescoço, né, de pessoas que tinham se descontentado ali, pessoas ligadas a entidades religiosas fundamentalistas, e que tentaram puni-lo, né, demonstrar ali um rechaço a essa solidariedade que ele tinha demonstrado. Por causa dessa facada, ele teve um dano nervoso que fez com que ele perdesse a habilidade de escrever, por exemplo. A mão dele que escrevia, ele perdeu a habilidade. Tanto é que os últimos textos que ele publicou, em vida ainda, foram todos ditados à filha dele, né? Ele não tinha mais condição de escrever por si mesmo. Em relação às questões políticas, é muito complicado, porque o Mahfouz ele é uma figura muito ativa da história do Egito do século XX. Né? Ele tem toda uma questão de falar de um passado histórico, com o começo da obra dele, depois ele tem uma literatura que se torna mais realista no sentido social, engajado no termo. Depois, quando cai de fato a monarquia e acontece a revolução com o Nasser, ele meio que se desilude, fala, então parece que a minha literatura ela não tem mais propósito, porque a sociedade egípcia que eu estava, de alguma forma, tentando mudar, mudou, então parece que agora as coisas vão melhorar. Só que alguns anos depois ele volta, né, a ativa, assim, em alto estilo e publica praticamente o livro mais famoso da carreira dele, fora a trilogia do Cairo, que é o chamado Filhos do Nosso Bairro, que também foi um livro muito polêmico. Não foi tanto no nível quanto o Versos Satânicos do Salman Rushdie, mas foi um livro que mexia muito com aquelas convicções puramente religiosas e mais assentadas do Islã e de uma mentalidade monoteísta naquela comunidade egípcia da época. Então, ele fala de figuras que muita gente se ofendeu ali, né? Os grandes protagonistas da obra que ele coloca são praticamente alusões mais ou menos diretas a próprio Muhammad, né, Maomé, a Jesus Cristo, e a uma entidade que ele chama de ciência, né, de conhecimento, uma coisa assim do tipo. Então, ele tem essa questão polêmica também pelo conteúdo dessa obra, fora as questões sociais. Né? Aí, como você falou, Benê, aí eu acho que não tem muito o que questionar mesmo nesse sentido. O próprio Naguib Mahfouz, ele foi funcionário público ao longo da vida dele. Outro dia eu estava tendo uma conversa sobre esse livro com um grupo de colegas, e uma pessoa me perguntou justamente isso. Ela falou, nossa, mas eu vi também que Naguib Mahfouz foi funcionário do Ministério da Censura. Como funciona isso, né?
um autor de literatura que, ao mesmo tempo, está falando sobre liberdade de expressão e de criatividade artística, mas que, na hora de trabalhar, serve ao Ministério da Censura, né? Como funciona essa história. Então, tem muito a ver com essa história de você ser um escritor numa espécie de nível de atuação e no resto da sua vida você faz outra coisa que é meio que a sua carreira de verdade, porque você precisa subsistir, viver e tal, que Naguib Mahfouz foi um desses casos. Foi um cara que talvez só tenha virado escritor e tenha tido a possibilidade de ser escritor, tanto quanto foi, porque tinha um trabalho mais ou menos estável ali, né? Tinha um emprego governamental, então era um funcionário público, mais ou menos como um Drummond, que a gente tem aqui no Brasil, né? Uma pessoa que, de fato, teve uma produção literária muito rica, porque tinha uma espécie de estabilidade econômica, estava ali trabalhando para o Estado e tal, tinha empregos mais ou menos tranquilos, né? Ô, Pedro, então, o que mais tem é escritor que é funcionário público. Funcionário público. Exato. Dostoiévski, Borges, né? Exato, mas porque também a gente talvez já tenha esquecido um pouco dessa dimensão, porque hoje tudo é muito neoliberal, né? Tudo é muito cheio dessa história de todo mundo pode tudo, mas a gente esquece que durante boa parte da história, quem escrevia era quem podia. Era quem tinha tempo e era quem tinha tempo de reflexão, acima de tudo. Né? Porque a pessoa não vai sentar e vai escrever um épico se ela não tem tempo de refletir sobre como escrever um épico, né? E às vezes, Pedro, um mecenato, né? Exato. Tem que se acercar dos poderosos que têm condição de alguma forma de financiar. Então foi aquilo que eu falei. Por que esses autores eles começam a ficar recorrentes, por exemplo, no século XX, quando o funcionalismo público começa a ser uma realidade? Porque agora isso dá a uma pessoa que antes não era talvez membro de uma elite aristocrática a possibilidade de escrever. Então, o Naguib Mahfouz, como um escritor profissional, ele é fruto também de uma certa circunstância social daquele momento. Né? Ele é fruto dessa possibilidade. Então, assim, e se tem uma coisa que não falta também, Benê, é essa galera que dentro das artes acaba, de alguma forma, tendo essas decisões questionáveis em outras esferas da sociedade, né? O exemplo do Naguib Mahfouz é um que você mencionou. Uma outra figura egípcia famosa, que eu admiro muito, mas que tem essa questão, é uma cantora chamada Kulthum. A Kulthum, os egípcios, eles falam que, assim, para você ter uma dimensão da importância para eles, que a Kulthum, o apelido dela no Egito é a quarta pirâmide, porque ela é tão importante para a história do Egito que eles dão a ela esse título. Mas é uma notória apoiadora de governos também que, de alguma forma, foram não exatamente libertários e democráticos dentro da história do Egito. Era uma ávida entusiasta do próprio Nasser. Né, Gamal Abdel Nasser, a Kulthum era um grande entusiasta dele. Então, tem esse caráter dele. Mas podia ser pior, porque assim, o Nasser, ele era quase uma unanimidade também, né? Exato. Então, aí é uma questão mais privilégio nosso por poder olhar as coisas em retrospecto, né? Claro que hoje a gente tem muita dimensão que ali na hora não era uma coisa muito arejada de se fazer. Mas hoje a gente olha com esses olhos. Então tem essa questão também um pouco do Mahfouz. E dessas figuras em geral, em países árabes em geral. Porque uma coisa que, infelizmente, até hoje se mantém em países culturalmente árabes é essa realidade política instável. Isso não é mentira para ninguém. Quando você não tem uma monarquia altamente totalitária, no nível um pouco opressivo até, como a gente pode falar talvez de uma Arábia Saudita, você tem algum outro tipo de governo que está meio que a mercê de grupos em conflito. Né? Quando a gente fala da Síria, a gente fala hoje da Líbia. A Líbia é um estado praticamente falido por causa desse tipo de conflito, né? Por causa desse tipo de instabilidade política. E isso tem muitos motivos que são externos, não tem motivos só internos, de desavenças internas. Tem interferências externas, a gente sabe disso, de outros carnavais, né? A gente sabe quem é que brinca muito ali no Oriente Médio de fazer civilização. Então, isso acaba desestabilizando as coisas, né? E isso não é novo, isso é antigo, isso faz tempo já. Desde meados do final do século XIX, esse pessoal do colonialismo europeu e dos valores cristãos e civilizatórios tem muito interesse em terras como Israel, em terras como o Egito, em terras como a Líbia, em terras como todos esses lugares. Então, a gente vê que, em partes, a gente vê essa galera que está lá dentro partindo para uma espécie de adesão a um sistema
sem que a gente tome perspectiva que esse sistema, dentro daquela situação, é a resistência ao que vem de fora. Então, por que você acha que vinga tanto, em algumas situações, um fundamentalismo de um certo tipo contra uma presença norte-americana ou europeia, ou seja lá o que for? Porque é quem se apresenta... Israel, né? Ou de Israel, que é uma presença também que hoje a gente talvez encontra com, assim, uma maior lavagem midiática da história política do Oriente Médio acontece em cima de Israel, né? Uma campanha de relações públicas fortíssima para que se legitime esse tipo de ação. Então, quando essa ação vem de Israel para com os países vizinhos, dos Estados Unidos, que é o maior aliado de Israel, para com os países da região, de grandes potências europeias, que, assim, pode estar no caso pontual que a gente fala ali, o exemplo palestino, que é o exemplo por excelência dessas intervenções. Mas a gente pode falar de Iraque, como você comentou antes, um caso exemplar de intervenção estrangeira, fazendo de alguma forma um florescimento de facções que antes não estavam ali, mas que surgiram eminentemente como uma forma de resistência. Você vai culpar um iraquiano que fala, o Estado Islâmico pelo menos está expulsando os Estados Unidos da minha terra? Você vai falar, isso daí é só fundamentalismo mesmo, não tem nenhuma forma de justificativa, de lógica? Eu não estou falando que eu apoio, porque eu não apoio, mas a questão é, a gente tem que olhar também com os olhos de quem está lá dentro. É lógico que eu não vou falar, eu acho legal, o cara precisando recorrer ao Daesh, né, que é o Estado Islâmico. Mas, de alguma forma, essa pessoa foi lá e se vendeu como solução, né? E eu acho que nós, como brasileiros do século XXI, em 2021, mais do que ninguém, sabemos a força do oportunismo na política. Sabemos a força que tem uma espécie de vácuo dentro desse poder. As barbáries mais atrozes vingam nesses lugares. Então, a gente acaba tendo essa experiência vista de fora. E aí, para nós, é fácil de falar, na verdade, tudo que eles estão fazendo ali é extremismo, é fundamentalismo e não tem nenhum nível de consciência, sabe, de realidade pessoal, né? Muitos desses grupos começam, inclusive, com essa finalidade explícita. A Irmandade Muçulmana no Egito surge como um grupo eminentemente assistencialista. Não é exatamente um grupo fundamentalista. Mas o Hezbollah surgiu como um movimento assistencialista também. Exato. Essas histórias são muito comuns, porque basicamente o que a gente está vendo surge uma força lá dentro, em que as pessoas lá de dentro confiam, e essa força acaba criando uma projeção que é fácil de vender como extrema. Você fala, todo mundo fala, casos mais recentes que a gente viu na mídia circulando muito aqui no Brasil, todo mundo fala que o Hamas é um grupo extremo, mas ninguém fala que, na verdade, o Hamas apareceu pelo menos 40 anos depois do Estado de Israel. Não é uma coisa que aconteceu imediatamente, foi um grupo que surgiu como resistência, de alguma forma, alguma coisa. Não é um grupo proativo, é um grupo reativo. E isso, para nós, é meio difícil de criar essa dimensão, né? Porque a gente vê só com aquela versão mais pasteurizada da notícia e do fato que chega aqui. Muitas vezes filtrada justamente por quem? Por agências de notícias de origem norte-americana, de origem europeia, de origem ocidental. Então, a informação, para nós, a regra é que ela chegue distorcida, deturpada, tendenciosa. Mas aí a gente cria essa dimensão quando a gente supera esse processo, né? Aí a gente fala, beleza, existe então o viés ali, a perspectiva de quem está lá de dentro, tomando as suas atitudes de dentro. Então, essas pessoas que a gente tem que escutar. Super bate-papo!